Passando 1% do nosso tempo com Deus hoje, eu vou repetir o que meu marido fala sem parar. A salvação é pessoal. Levítico, capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não havia lhes ordenado. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. E Moisés disse a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Venham e tirem os seus parentes de diante do santuário, e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: Não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então o Senhor falou a Arão, dizendo: Você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte, quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos: Peguem a oferta de cereais que restou das ofertas queimadas ao Senhor, e comam-na sem fermento junto ao altar, porque coisa santíssima é. Comam-na em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês e aos seus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro, você, seus filhos e suas filhas, porque foram dados por porção e por porção de seus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Trarão a coxa da oferta e o peito da oferta movida com as ofertas queimadas de gordura para mover por oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a você e aos seus filhos por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Por isso, Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram vivos, e disse: Por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vocês para levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor. Eis que esta oferta, o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-la comida no santuário, como eu havia ordenado. Arão respondeu a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor. E mesmo assim, tais coisas me aconteceram. Se eu hoje tivesse comido a oferta do pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito. Gente, a salvação é pessoal. Apesar dos filhos a Nadab e Abiú, os filhos de Arão, terem visto tudo o que era para ser feito, terem ouvido, terem recebido as ordens de Deus, pecaram, decidiram fazer do jeito deles e foram consumidos pelo fogo de Deus.
morreram. A santidade, a obediência do pai, do tio, não foram suficientes para a salvação deles. Eles puderam escolher o seu próprio destino e escolheram mal. A salvação é pessoal. Precisamos ouvir a voz de Deus e seguir, independente das pessoas que estão ao nosso redor, porque não podemos fazer pelo outro. Cada um escolhe as suas ações, escolhe as suas atitudes, escolhe o que vai fazer na sua vida. Capítulo 11. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: digam aos filhos de Israel: de todos os animais que existem sobre a terra, são esses que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois e que ruminam, esses vocês podem comer. Mas dos que ruminam ou dos que têm casco dividido, são esses que vocês não podem comer. O camelo, que rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. O arganaz, porque rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. A lebre, porque rumina, mas não tem casco dividido, esta será impura para vocês. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver. Esses animais serão impuros para vocês. De todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses vocês podem comer. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivo que há nas águas, estes serão abominação para vocês. Vocês devem considerá-los uma abominação. Não comam da sua carne e abominem o cadáver desses animais. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será abominação para vocês. Das aves, essas vocês abominarão. Não se comerão, serão abominação: a águia, o urubu e a águia marinha, o milhano e o falcão, segundo a sua espécie, todo corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a galha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés será abominação para vocês. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas, para saltar com elas sobre a terra, estes vocês podem comer. Deles vocês podem comer estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, o grilo, o gafanhoto segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam e que têm 4 pés serão abominação para vocês. E por esses vocês se tornam impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. Quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em dois e não rumina, deve ser considerado impuro para vocês. Quem tocar neles ficará impuro. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés será impuro para vocês. Quem tocar o cadáver desses animais ficará impuro. E quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Esses animais serão impuros para vocês. Entre o enxame de criaturas que se movem sobre a terra, estas serão impuras para vocês: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o gecko, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto e o camaleão. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra,
estas vocês devem considerar impura. Quem tocar nelas, estando elas mortas, ficará impuro até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair um desses animais, estando eles mortos, ficará impuro, seja vaso de madeira, roupa, pele, pano, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, deverá ser posto em água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele ficará impuro. O vaso deverá ser quebrado. Todo alimento que se come preparado com aquela água ficará impuro. E todo líquido que se bebe, se estiver naquele vaso, ficará impuro. E também sobre o que cair, alguma coisa do seu corpo morto ficará impuro. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados. São impuros. Portanto, vocês os devem considerar impuros. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhem água será pura, mas quem tocar no cadáver desses animais ficará impuro. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será pura. Mas se alguém derramar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, será impura para vocês. Se morrer algum dos animais que vocês podem comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer do cadáver desse animal, lavará as suas roupas e ficará impuro até a tarde. E quem levar o corpo morto desse animal, deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Também dos que se movem sobre a terra, todo animal que rasteja sobre o chão será impuro. Não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés ou que tem muitos pés, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, não comam, porque são abominação. Não se façam abomináveis por nenhuma dessas criaturas, nem se contaminem por meio delas, para que vocês não fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. E não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os tirei da terra do Egito, para que seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas e toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Como Deus se preocupa em nos dar orientações claras sobre o que devemos e não devemos fazer. Eu não quero entrar no critério de se isso vale para hoje ou não, mas eu posso dizer que naquela época as condições eram muito diferentes, as condições de saúde especialmente. E Deus trata muito, de uma maneira muito clara e muito forte, todas as condições de higiene, de alimentação, para que as pessoas pudessem ter uma vida melhor e mais saudável. No meu coração, eu tenho para mim que muitas dessas orientações aqui têm a ver com o próprio ciclo da vida, que alguns animais, por exemplo, eles se alimentam de outros animais que não são saudáveis para nós, mas que são saudáveis para aquela cadeia alimentar. E Deus traz todos os detalhes daquilo que devemos ou não devemos fazer. E Ele lembra quem Ele é. Eu sou o Senhor, que tirei vocês da terra do Egito. É como se Ele estivesse dizendo, lembra quem sou eu. Você não precisa duvidar, você não precisa questionar aquilo que eu coloco para você. Eu sei o que é melhor para você. E esse é um salto que a gente precisa dar na nossa vida espiritual e na nossa vida cotidiana. Entender que a palavra de Deus, ela é soberana e ela não muda por causa das nossas opiniões, nem por causa das nossas questões, muito menos por causa dos nossos sentimentos. Nós precisamos lembrar quem é Deus, aquele Deus que tirou o povo do Egito.
aquele Deus que me tirou de um lugar de escuridão, aquele Deus que alcançou a sua vida em algum momento e que você pode confiar plenamente. Amém?